a primeira oração do apóstolo Paulo. O tema do nosso programa de hoje é esse. Nós vamos falar da vida do apóstolo Paulo e aprender com esse grande homem de Deus. Paulo, ele é o autor de 13 das 27 cartas ou livros do Novo Testamento. Quase a metade do Novo Testamento, o Espírito Santo inspirou esse grande homem de Deus para escrever essas cartas, que são epístolas maravilhosas de Deus e que nos trazem da parte de Deus luz sobre o nosso dia a dia, sobre as condutas que nós devemos ter, sobre os pensamentos que nós devemos ter, sobre como nós devemos cultuar a Deus, qual é o culto que agrada a Deus. Então, você vai ver na mensagem do programa de hoje, né, o momento em que Paulo ele encontra com Jesus e aí, em consequência disso, Paulo é impactado e aí ele vai buscar a Deus em oração. E é isso que eu estou chamando de a primeira oração do apóstolo Paulo. Então eu convido você a participar do nosso programa hoje, você estar conosco até o final, receber essa palavra, e eu espero que ela te abençoe muito. Esse é o desejo do nosso coração, né? E então continue conosco, daqui a pouco a gente volta para o nosso momento da oração. Até daqui a pouco. Que tenham vida em abundância. Neste mês de outubro, campanha Vivendo em Plenitude. Toda terça, às 7:30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre. Vamos abrir a palavra do Senhor, vamos estudar a palavra do nosso Deus, Atos capítulo 9, versículo 11, abra aí comigo, versículo 11. Quem achou, diga amém, Jesus. Ótimo. Diz assim esse versículo: então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Pois ele está o que, igreja? Orando. Interessante essa passagem bíblica. Ela está dentro de um contexto onde Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, onde Paulo tem uma experiência muito forte com Deus, e ele, então, naquela experiência, Paulo cai por terra. Algumas pessoas dizem que Paulo estava em um cavalo, caiu do cavalo, mas o texto bíblico não diz que ele estava a cavalo, diz que ele caiu por terra, naquele encontro que ele teve com Jesus, porque o poder da presença de Jesus que veio sobre Paulo foi muito forte. E não importa se ele estava a cavalo ou se ele estava a pé, o importante é que ele caiu pelo poder de Deus naquele momento. E a Bíblia fala que aquela experiência, Paulo ouve a voz do Senhor Jesus, Jesus fala com Paulo, Paulo se torna, naquele momento ali, se torna cego, porque veio uma luz, um clarão muito forte, e cegou a vista de Paulo. E Paulo foi levado então para a cidade para onde ele estava indo, de Damasco,
E lá em Damasco, ele vai para essa casa, indicada aqui no versículo 11 que nós lemos. E Deus então fala com um discípulo chamado Ananias, que fosse lá, né, na casa onde estava Paulo, procurar por ele. Até então, ele se chamava Saulo, apelidado de Tarso, porque ele era da cidade de Tarso, Saulo de Tarso, né? Mas o interessante aqui que eu quero chamar a sua atenção, do texto que nós lemos, é que ele diz que Paulo estava orando. Paulo estava orando. E com certeza, amados, esta é a primeira oração que o apóstolo Paulo, né, depois se tornou o apóstolo, mas é a primeira oração de Paulo após o encontro dele com o Senhor Jesus. Certamente que antes, ele já havia orado muitas vezes na sua vida. A palavra do Senhor nos diz que Paulo, ou Saulo, ele era um fariseu. Um fariseu. O fariseu, para que você entenda, ele era membro de uma das seitas judaicas. Havia algumas seitas no judaísmo naquele tempo. Os fariseus eram uma delas. Tinha os fariseus, tinha os saduceus e tinham outras. E Paulo era membro dos fariseus, então ele era um fariseu. E os fariseus oravam também. Eles tinham seus momentos de oração, né? Mas com certeza, as orações dos fariseus não chegavam diante de Deus. Eram orações religiosas. E eu e você precisamos ter muito cuidado para que as nossas orações não sejam meras orações religiosas, porque as orações religiosas não chegam diante de Deus. As orações religiosas, elas não têm efeito espiritual. Elas não trazem as bênçãos de Deus. Elas são vazias. Elas são vazias. Elas não têm peso na presença de Deus. São meras palavras. São meras orações do homem. E eu quero perguntar para você que está me vendo na TV, para você que está aqui no culto, como que estão as suas orações? Como é que tem sido o seu momento de oração? Você tem tido momentos de oração? Esse é um ponto importante para a gente pensar. Você tem se esforçado para ter uma vida de oração diária? Isso é muito importante, né? E mesmo que você seja uma pessoa de oração, Deus tem ouvido as suas orações. Deus tem respondido às suas orações. Suas orações têm sido orações que fazem mudança, diferença na sua vida, ou não. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, que você pensasse sobre isso. E eu quero te mostrar uma passagem onde Jesus fala sobre isso, sobre a oração que chega diante de Deus e a oração que não chega diante de Deus. Lucas capítulo 18, o Senhor fala sobre isso. Veja comigo, Lucas 18, abra aí a sua Bíblia, vamos ver. Lucas 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10. A pergunta é: Deus tem ouvido as suas orações? Suas orações têm chegado diante de Deus? Versículo 10 de Lucas 18 diz assim: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Preste atenção, os dois foram ao mesmo lugar, o templo. O templo era a casa de Deus, era o lugar da presença de Deus, como hoje é a igreja. Diz aqui que um deles era fariseu e o outro publicano. Sabe o que quer dizer a palavra publicano? Ele era um pecador, uma pessoa comum, pecador comum. Verso 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. E apontou para o publicano que estava lá próximo dele. Verso 12. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus,
sê propício a mim, pecador. 14. Jesus continua dizendo, é Jesus que está contando isso. E ele diz no verso 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Preste atenção, Paulo era grande antes de converter. Paulo era um fariseu, era uma pessoa importante, era uma pessoa estudada, era uma pessoa cheia de orgulho, cheia do rompante humano, natural. Ele sentia que ele era uma pessoa importante, ele sabia que ele era uma pessoa importante. E isso, fazia com que Paulo, ou Saulo, antes de conhecer Jesus, ele fosse um homem duro, ele fosse um homem arrogante, um homem que não aceitava a falha do próximo. E aqui, esse fariseu, que Jesus diz aqui, que ele não fala quem é, Jesus diz que esse fariseu, ele se achava maior do que o outro, o publicano que estava perto dele. Ele diz, olha, nem sou como este publicano. Olha que coisa interessante. Ele fala que os outros homens eram roubadores, injustos, adúlteros, e ele não era assim, e nem era como o publicano. Sabe, querido, às vezes nós temos muitas qualidades. Paulo tinha muitas qualidades. Ele era um homem honesto, ele era um homem íntegro, mas ele era um homem que se achava autossuficiente. O orgulho, a arrogância humana dentro dele, achava que pelos atos de justiça que ele praticava, ele era autossuficiente. Paulo estava satisfeito consigo mesmo, assim como este fariseu dessa história que Jesus conta. Mas quando os dois estavam orando, o publicano estava ali na sua humildade dizendo, Deus, eu sou um pecador miserável, sê propício a mim, porque eu sou um pecador, eu preciso de ti. E o outro, se achava muito importante. Deus, o Senhor tem que me ouvir porque eu dou o dízimo, o Senhor tem que me ouvir porque eu não sou ladrão, o Senhor tem que me ouvir porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Quantas vezes nós achamos que Deus tem que fazer algo por nós, porque nós somos quem nós somos, porque nós fazemos o que nós fazemos. Não, querido, não é assim que funciona, Agora, voltando para Paulo agora, depois desse encontro com Deus, ele estava profundamente tocado. Paulo estava ali naquela aflição, ele foi orar, não lhe restava outra coisa, ele foi orar. Eu imagino a oração de Paulo, depois daquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Sabe, queridos, a Bíblia diz que Paulo estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. Ele estava levando cartas de autorização dos sacerdotes da lei judaica, dos sacerdotes, alguns deles fariseus. Ele estava levando cartas autorizando ele a perseguir aqueles que agora estavam dizendo que Jesus era Deus na vida deles. Imagina. Então ele estava indo com uma intenção má no seu coração. Mas no caminho ele encontra com o Senhor. No caminho Jesus aparece para Paulo. No caminho Paulo cai por terra. Sabe, esse cair é muito importante porque todos nós precisamos cair da nossa arrogância, todos nós precisamos cair da nossa prepotência, todos nós precisamos cair do nosso achismo, de achar que nós somos. Que por causa do nosso estudo que nós temos, ou do dinheiro que nós temos, ou da posição social, ou da família, do nome que nós carregamos, nós somos alguma coisa. Nós precisamos cair, como Paulo caiu. E aí o que restou a Paulo? Agora cego, humilhado, Deus o jogou por terra. Paulo foi levado a uma casa de alguém que ele não sabia quem era. Certamente um cristão, que o recebeu, que abriu as portas para ele. E ali Paulo não teve outra coisa para fazer, senão orar. E ele foi orar, e ele foi falar com Deus, ele foi derramar o coração dele. Paulo devia estar ali em profunda agonia, em profunda aflição na sua alma. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Paulo. E Deus tocou
em um discípulo chamado Ananias. Deus falou com Ananias que fosse lá naquela casa. Deus deu o endereço para Ananias. Olha, lá na rua direita, lá na casa de Judas, tem alguém que está orando neste momento. Ananias, vá lá falar com ele, vá lá orar por ele, vá lá mostrar para ele o caminho da salvação. Queridos, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus de coração aberto, quando nós temos temor de Deus no nosso coração, e quando nós oramos com temor de Deus, na nossa agonia, nos nossos momentos de aflição, nos momentos que nós precisamos verdadeiramente ouvir a voz de Deus, e queremos ouvir a voz de Deus, e não abrimos mão, e vamos para o nosso quarto de oração e falamos: Deus, o Senhor tem que falar comigo, o Senhor tem que mover na minha vida. Deus vem. Deus vem, Deus propicia uma saída, Deus propicia um meio, Deus envia uma pessoa, Deus envia uma palavra, Deus age nas nossas vidas. Posso ouvir um amém bem forte seu? Deus traz salvação, foi isso que aconteceu. Então, querido, essa foi a primeira oração do apóstolo Paulo, do Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Mas olha que coisa bacana, que coisa maravilhosa, a sua primeira oração foi atendida por Deus, foi ouvida por Deus. Deus ouviu, Deus enviou resposta. Deus tem ouvido as suas orações? Deus tem enviado resposta para você das suas orações? Eu te pergunto. Deus tem enviado? Eu gostaria que você pensasse sobre isso, querido. Qual é a qualidade das suas orações? O seu momento de oração é um momento de intimidade com Deus, onde você sente a presença de Deus, onde você sente que Deus está ali com você. Ou você nem tem tido momentos de oração, você tem estado muito ocupado, você tem tido muito trabalho, muita coisa para fazer, e você não tem conseguido sequer separar tempo para orar, para ler a palavra, para ter tempo de intimidade com o Senhor Deus. Como que está a sua vida? Como que está seu relacionamento espiritual? Eu pergunto isso para você jovem, adolescente, você meu irmão, você senhor, você senhora, você mais velho, mais adulto, como que está sua vida com Deus? Paulo teve a sua oração atendida. Veja comigo Atos 9:17. Atos 9:17. Em resposta da oração de Paulo, Ananias foi lá onde Paulo estava. O 17 diz assim: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Digam glória a Deus, meu irmão. Paulo, que estava ali naquela aflição, ele recebeu alívio quando Ananias chegou e disse para ele: o Senhor que te apareceu no caminho me enviou, Paulo. E certamente que Ananias pregou salvação para Paulo. Ananias falou de Jesus para Paulo. Ananias mostrou para Paulo ali, por um momento, quem era Jesus que ele tinha encontrado no meio do caminho. Então, essa primeira oração de Paulo, após o encontro de Jesus com ele, foi atendida. Foi atendida. Por quê? Por que que Paulo teve a sua oração atendida? Por que que muitas vezes nossas orações não são atendidas? Por quê? Bom, em primeiro lugar, a oração de Paulo foi atendida porque ela foi uma oração verdadeira. Foi uma oração verdadeira, de coração. Ela foi semelhante à oração daquele publicano de Lucas 18, que foi rejeitado pelo fariseu, mas que batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, eu sei que eu sou um pecador. Sabe, quando nós chegamos diante de Deus, com um coração verdadeiro, sabendo quem nós somos, diante de Deus,
Nós somos pó, meu irmão. Nós não somos nada. Claro que Deus, Ele nos amou e Ele pagou um preço muito grande por nossas vidas. Jesus pagou um preço muito alto pela vida de cada um que está aqui. Posso ouvir um amém? Jesus te ama, meu irmão, e te ama muito. Posso ouvir outro amém? Ele pagou um preço alto. Você tem valor para Deus, você tem muito valor para Deus. Mas quando nós chegamos diante de Deus, querido, nós temos que reconhecer a nossa insignificância. Só o ato de orar já é um ato de humilhação, de reconhecimento de que nós somos pequenos, Ele é grande e nós precisamos dEle. Mas não apenas de um Deus que nos socorre, nós precisamos mais do que um Deus que nos socorre. Nós precisamos de um Pai presente na nossa vida. E os nossos momentos de oração precisam ser momentos onde nós nos relacionamos em intimidade com o nosso Papai, com o nosso Papai Celestial, amém? Orações verdadeiras, elas são resultado de uma profunda necessidade interior. Paulo até então, quando ele estava indo para Damasco, ele não tinha essa necessidade interior, porque ele era grande, ele era o grande Saulo de Tarso, o perseguidor dos cristãos. Muitas pessoas batiam palmas para Paulo, porque ele perseguia os cristãos. Mas agora no caminho, quando ele encontra Jesus, ele percebe que ele não é nada. Ele percebe quem ele é. E aí, Paulo vai orar. E aí Paulo rasga o seu coração diante de Deus. Cada momento de oração tem que ser um momento de rasgar o coração diante de Deus. Você precisa criar no seu momento de oração uma vida de intimidade com o teu Deus. Posso ouvir um amém? Intimidade, de você chamar Deus de Pai, de você poder chegar no colo do Senhor, como uma criança chega no colo do seu pai, da sua mãe, com toda a liberdade. O filho, quando ele chega, ele não pede para ir para o colo do pai. A criança, que ainda se utiliza do colo do pai e da mãe, né? Ela não pede, ela chega e pula no colo do pai e da mãe. Se o pai está em pé, ela chega e abraça nas pernas do pai, nas pernas da mãe. Sim ou não? Quem tem criança pequena aqui? Sua criança não tem liberdade de fazer isso? E você acha isso estranho? Algum pai, alguma mãe acha estranho seu filho fazer isso com você? Muito pelo contrário, o que nós achamos? Maravilhoso. Maravilhoso. E você acha que Deus, quando você chegar para abraçar as pernas dele, porque ele é grande, você acha que ele vai te rejeitar, meu irmão? Você acha que ele vai dizer não, sai para lá? Não, querido. Ele vai te receber com todo amor e com todo carinho, amém? Maravilha, aleluia, glória a Deus. Como é bom a gente ter referenciais. E sem dúvida, meu querido, minha querida, na Bíblia você vai encontrar homens e mulheres que são verdadeiros referenciais de Deus. O apóstolo Paulo é um desses homens. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida do apóstolo Paulo, porque Deus fez algo tremendo na vida deste homem. Após o encontro dele com Deus, Paulo não foi mais a mesma pessoa. Ele mudou completamente o seu estilo de vida, a sua história, e ele se tornou um instrumento de Deus para a geração dele e para as outras gerações após ele, até nós, até hoje. Paulo realmente é um instrumento de Deus hoje para todos nós, né? Então eu espero que você tenha recebido muito de Deus através dessa palavra, e agora eu te convido para o momento da fé, que é o momento da oração. Talvez você esteja passando alguma luta, alguma dificuldade na família, na vida profissional, nos seus estudos. Talvez você é um jovem que tem dificuldade para estudar, tem dificuldade para se concentrar. Eu não sei qual é o seu momento. Talvez você é um casado, um homem, uma mulher, passando por lutas, né? Olha, Deus é poderoso para nos ajudar. Ele está sempre pronto, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é Pai. Ele quer ser o Pai de cada um de nós, né? Então eu quero orar com você agora. Vamos orar juntos. Eu te convido para esse momento especial, que é o momento da oração.
Meu Deus e Pai, nesse instante me uno a todos aqueles que participaram do programa de hoje comigo. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa atrair o coração de cada um para mais perto de Ti, para a Tua presença, para que eles desfrutem de momentos maravilhosos com o Senhor e recebam do Senhor a fé, a graça, a esperança, a confiança para vencerem as suas batalhas, para vencerem as suas lutas, para vencerem as suas dificuldades, para ajudarem aquele que está perto deles, os entes queridos, esposa, esposo, filhos, amigos, companheiros de trabalho. Ajuda cada um, aquele que está enfermo, Senhor. A Tua palavra tem promessa que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, repreendendo toda doença, toda enfermidade e declarando no poder deste nome maravilhoso que é o Teu nome, Senhor Jesus, a vitória, a bênção, a saúde, a paz, a alegria na vida de todos aqueles que oraram comigo, e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, agradeça em nome de Jesus, receba o poder de Deus na sua vida nesta hora, que Deus possa te fortalecer, receba essa força aí no nome de Jesus. Agora eu me despeço de todos, deixando aí um grande abraço para você que esteve comigo no programa de hoje, te convidando a estar conosco. Você de Uberlândia é o nosso convidado para estar conosco aqui nos cultos da nossa igreja. Vai ser um prazer, uma alegria muito grande receber você, receber a sua família junto com você. Venha participar dos nossos cultos, será uma grande alegria tê-lo aqui conosco, Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Que tenham vida em abundância. Neste mês de outubro, campanha Vivendo em Plenitude. Toda terça, às 7h30 da noite, numa igreja Sara Nossa Terra, perto de você. Sara Nossa Terra, o lugar do seu milagre.